Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. O que o mundo dos negócios tem a ver com o mundo da mágica? Olha, eu tive duas experiências semana passada que foram, assim, as pessoas pensariam que não tem nada a ver uma com a outra. Uma delas, eu fiquei das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas aprendendo sobre mágica. E, claro, né, aprendi o básico do básico do básico nessas 12 horas, mas foi incrível, faz um tempo que eu gosto muito de mágica. E num outro dia, eu fiquei praticamente 12 horas presa num aeroporto. Porque mil razões lá, né? Mil problemas gerados pela companhia aérea e companhia etc. aérea, mal tem um monte de coisa. Mas o ponto foi, segunda-feira eu tava nessa imersão de mágica, quinta-feira eu tava presa no aeroporto. E eu percebi que existem muitas conexões entre como o mágico vive e como uma empresa ou um prestador de serviço consegue ou não encantar seus clientes. O que acontece é o seguinte, a mágica em si, ela é muito mais relacionada com a emoção que você consegue despertar no espectador do que a técnica ou o truque em si. Né? Então, às vezes você ensina, você consegue ensinar para alguém diversas técnicas, só que o que a pessoa vai sentir depende da sua performance como mágico. A mesma técnica pode ser usada com 1000 performances diferentes e a emoção que você coloca, a entrega, depende da sua interação com o espectador. Isso a performance é que vai fazer a diferença para o mágico. Exato. Agora, como isso tem a ver com o que eu vivi no aeroporto? Que é a experiência do usuário com uma empresa ou com um prestador de serviço, produto, etc. Eu reparei que o que estava deixando, não só a mim, mas todo mundo agoniado, não era necessariamente o atraso. Era como a companhia aérea estava lidando com aquilo. Era a falta de conseguir responder para aquilo de uma forma que conseguisse fazer o problema ser menor. Né? Então, você tem algumas coisas que estão no seu controle e outras que não estão. Mas o ponto é, a sua performance diante de um desafio, quando você é empresário, quando você tem uma empresa, ou quando você presta um serviço, muda também a percepção do usuário e cliente em relação àquilo. E o efeito final, a emoção que fica, depende muito da sua performance em cima do que aconteceu. Quer dizer, a forma como aquela empresa poderia ter atendido você diante de um problema que aconteceu mudaria completamente essa percepção. O fato de você não ter, por exemplo, informações, que andamento está sendo dado, que processo está sendo tocado à frente, gera mais apreensão e incômodo. É como se tivesse que administrar a audiência. Tipo, administrar a audiência é mais importante do que o truque em si. Você ter esse jogo de cintura, sabe? E a mesma coisa, você testar o seu produto com o público é tão importante quanto o produto em si. Ou seja, o que você está passando para nós aqui, que a emoção do espectador está para a mágica, tanto quanto a experiência do cliente está para o serviço prestado. Perfeito, isso Anotado mesmo. Aqui no meu caderno, eu não sou mágico, mas anotei rapidamente tudo isso aqui sem nenhum truque. Aliás, mágicos não fazem truque, fazem mágica. Eu ia falar isso, a gente falou a palavra truque, mas truque não existe, só existe mágica. Tá certo. E o que você acha de tudo isso? Escreva para caderninhodabel@cbn.com.br. Até mais, Bel. Até mais, Milton.